Agora tá. Boa noite com bolo de milho. O que é? Café. Ó, um bolo de milho feito por mim. Tem meus dotes também, Eu tá? também ajudei. Untar a forma. Eu também ajudei. Ele untou a forma, gente. Ai, quase escapou. Aí, ó. Mas tá ótimo de bom, porque eu odeio untar a forma. Bolo de milho sem glúten, sem lactose. Feito com leite de amêndoas e ervilha. Ervilha. Muito bom. Tá aí, ó. Cafezinho, essa hora da noite. É pra acordar mesmo. A gente tava gravando um vídeo e o vídeo parou, né? Acabou a bateria. E aí, pessoal, como que vai? Aí na cidade de vocês tá chovendo? Vai Aqui tá comer. chovendo, tá fazendo frio. Vai Tá começar. chovendo aí? Aqui tá chovendo. Chovendo aqui. Na Espanha, tá chovendo? E aí? Portugal, tá chovendo? Onde será que tá chegando isso daqui, hein? Os nossos vídeos, as nossas palhaçadas. Salam aleikum. Hoje a gente fez um vídeo gravando as palavras lá que ele ouvia em Portugal. Portugal e outros países também. É, foi bem engraçado, eu dei bastante risada. Nossa mãe. Aliás, nós dois juntos somos dois palhaços. Quem quiser contratar dois palhaços, tá aqui, ó. É. Ninguém vai falar palavrão porque é feio, É. mas não sei. Vamos refletir um pouquinho, João, Sobre sobre a vida e as circunstâncias dela. Tem algo que você queira saber sobre mim? você? Assim, que gere algum. Gente, aqui nada é premeditado, nada é decidido, a gente vê tudo na hora e fala tudo um pouco na Eu hora. posso- Para quem não sabe, eu sou psicanalista, né? O João é matemático. Não, eu sou administrador, mas eu fiz matemática desde criança. Essa é uma facilidade que eu tive, acho que desde que me conheci por gente. Mas o que deu um start, eu vou contar pra vocês, e aí eu falo pra vocês o que é legal, foi uma nota que eu tive péssima na quarta série, e aí eu precisava tirar nota máxima para não reprovar, e eu estudei pouquinho e já sabia toda a matéria. Então, isso começou a abrir outros olhares para a matemática, para a gente estudar do jeito que a gente consegue entender, não somente do jeito que os outros nos explicam. Isso foi um aprendizado e tanto. Isso eu levei depois para a faculdade, para pós, a minha forma de interpretação. E foi como eu comecei a lecionar também a matemática pelas minhas dificuldades, não pela minha forma de aprendizado. Me possibilitou, abriu portas para eu poder dar aula de cálculo sem ter feito engenharia. Dei aula de álgebra também sem ter feito engenharia, estudando isso por conta, dentro dessa condição de aprender algo pela dificuldade de aprendizado que eu tinha. Engraçado, né? Mas é isso. E isso foi ao longo da vida, por diversas oportunidades isso aconteceu. Então a matemática surgiu assim. Matemática, cálculo, estatística, enfim, foram dessa forma de aprendizado. Eu lembro, até contava para ela que quando eu ia preparar a aula, eu colocava os livros à minha volta e olhava os livros e preparava 40 aulas. Na verdade, 40 dias de aulas de 3 horas cada uma, ou seja, 120 horas de aula. Olhando, e depois eu fechava os livros e memorizava as páginas que eu precisava estudar e criava. Aula 1 eu vou falar isso, aula 2 eu vou falar isso, aula 3 eu vou falar isso. E era mais ou menos assim.
mas eu sempre fazia os exercícios, tinha uma dificuldade tremenda de entendimento, mas quando eu aprendia, era para mim como se eu tivesse feito aquilo por 200 anos a fio, né? Então, só um pouco aí da condição de ser matemático, não, eu não tenho engraçado, formação. né? Ele fala da dificuldade, mas eu vejo isso como uma facilidade, né? Um menino prodígio, né? Quando a gente tem um filho que tem essa facilidade, assim, é um menino prodígio, né? Mas a gente discutindo outras dificuldades que o João teve, surgiu então eis a questão, né? De dificuldade, facilidade. Posso? Eu conto outra coisa então. Eu tive um coordenador numa faculdade que falou assim: João, você vai dar aula pra gente de cálculo na semana que vem. Eu falei: você é louco? Eu falei: o que eu estudei não é isso, eu não fiz engenharia, não sou formado. Ele falou: João, você vai dar aula, senão eu vou te mandar embora. Isso ele brincou. Em uma semana eu comprei vários livros de cálculo. Vários, eu não me lembro agora a contagem exata, mas eu debulhei todos eles, pesquisei na internet, fiz uma apostila de quase 500 páginas, imprimi todas elas, estudei por conta e fui dar aula. Esse foi o meu primeiro aprendizado de cálculo, né? Graças a esse professor aí, né, o Buba. Isso a gente chama de dificuldade ou de facilidade? Não sei. Foi uma dificuldade que foi superada. Eu acho que ele não enxergava ele como ele era. Quando você tem essa facilidade e você se sobressai, você é visto por outras pessoas de maneira diferente. Umas até com inveja, umas não entendem, outras te desprezam, te deixam de lado, te excluem, né? Acho que o João viveu de perto isso, e eu também. Ou então as pessoas te diminuem. E quando você realmente não sabe o teu valor, nem sabe quem você é, você acaba que absorvendo aquilo como teu. Você acaba absorvendo que você é menos do que você é. Você acaba absorvendo que você não pode ser maior, que você não pode mostrar que você é maior. Mas na verdade, você não sabe o seu valor. Quando ele chegou exatamente assim. E eu falei pra ele: gente, você é o prodígio, você, né? Eu não me considero isso. Você é raro, você... As coisas não são desse jeito. Como que eu vou pegar um monte de livro, colocar assim, viu? Não dá, entendeu? É para poucos isso. E aí a gente começou a conversar, e ele tem algumas dificuldades. E aí ele questionou: será que eu não sou autista? Agora eu vou fazer o laudo. Vamos buscar isso com mais tranquilidade, com calma. Já esperei 50x anos, 2 ou 3 meses, ou 5 anos, ou mais 3 anos, não vai mudar nada. Isso é um problema? Se for? Não. Porque assim, o aspecto autista, eu acho que hoje em dia, muitos são. Tem filhos aí, tem pais de autista, na maioria são. E às vezes não sabem. A única coisa que vai dizer assim: sim, ótimo, vai sanar uma condição própria do ser humano de identificar algumas possíveis facilidades ou dificuldades. Caso não, as dificuldades que eu tive foram de relacionamento psicológico, de situações que eu presenciei, e isso ficou encurtido na cabeça durante vidas e vidas e vidas. Posso dizer que você não sabia quem você era. Aí as pessoas fazem com você aquilo que você permitir que elas queiram que você...
que elas façam com você, elas fazem Uhum. e você deixa. Então, assim, a partir do momento que você busca conhecimento, que você sabe realmente quem você é, que você sabe o papel que você tem aqui, se ele descobrir que ele é um autista, ok, sou um autista, e daí? E se não, a ciência pode se dizer não e acabou. Tá, se não, você é só alguém que tem um QI alto, ou então que tem alguma outra síndrome, alguma outra, né? É engraçado isso. Porque assim, ele tem algumas coisas que às vezes eu tenho, Uhum. né? O autista, ele se incomoda com etiqueta, em roupa, o autista, ele dificilmente Barulho. encara alguém no olhar, ele tem uma certa dificuldade, a não ser que ele sinta uma confiança muito grande, Uhum. de falar, isso eu tô falando o autismo mais ameno, né? Porque tem aqueles graus mais fortes, 1, 2, né? 3, né? Então, assim, é uma dificuldade de falar de sentimentos, ele tem uma sexualidade aflorada. E outra, hoje eu tenho muito mais controle de estado latente de nervoso. Então, eu saía do 0 para 800 em fração de segundos por algo me incomodar. Ou dar uma coisa para vocês que vocês podem até dar risada, mas para mim era surreal, muito problemático. Eram os grilos que cantavam na grama, numa casa que eu morei. Eu pegava detergente, pegava água, pegava produtos, pegava o que for que eu tivesse na mão para tentar apagar o grilo, e isso me perturbava. Então eu ficava no meio dos barulhos, eu não conseguia andar, para vocês terem uma ideia do barulho que era ensurdecedor para mim. Eu tinha dores de cabeça terríveis por causa disso. E eu ficava muito, mas muito nervoso. Muito. A gente Saía pode de fazer cima. um vídeo só para falar disso, né? Mas o que a gente queria deixar neste vídeo em específico, falando assim, ser ou não ser autista, eis a questão, o problema ou a solução. Não existe isso, gente. O que eu vejo, eu trabalho numa creche, o que eu vejo que a maioria dos pais, eles se negam a ver que eles têm um filho Diferente. que está em pesquisa do aspecto autista. E a criança sofre muito, gente. Muito. Então, assim, por que não aceitar que o seu filho é diferente? Ele não tem uma doença grave. Não ele é é doença, diferente. nem é doença caracterizada. Porque o autista, ao meu ver, eu trabalho com. Só na minha sala tem 3. Assim, eles são extremamente inteligentes. Eles focam muito em alguma coisa. Então, assim, veja onde está a facilidade do seu filho. Né? O foco dele, aonde ele coloca o foco dele. Às vezes, essa semana chegou o menininho, e sexta-feira é dia de brinquedo. Ele chegou com um ônibus, que eu falei para a mãe dele, se na sexta ele não puder trazer brinquedo, é melhor que ele não venha, porque daí gera uma briga, porque ele quer o brinquedo do amigo. Aí ele trouxe, chegou todo cantarolando, porque ele entra 1 hora, né? Cantando, feliz da vida, porque ele estava com o carrinho dele e tal, e ficou passeando. Aí era a hora que a turma acordava. Então a turma acordou, cada um pegou o seu brinquedo. Na hora que cada um pegou o seu brinquedo, ele tirou o foco dele, do carrinho dele, e passou para o carrinho do amigo. E aí ele fazia o escândalo, ele surtava, ele se jogava no chão, porque ele queria o carrinho do amigo. Eu me coloquei na frente dele, na altura dele, olhando no olhar dele e falei, fulano de tal, o seu carrinho é este, o carrinho do teu amigo é aquele. Aí ele surtado, ele pegou o carrinho dele e jogou longe. Eu fui com toda a paciência do mundo, esperei um pouquinho, baixei de novo, falei o nome, foquei no olhar, eu falei assim, esse é o seu carrinho. Um tom de autoridade, mas sem assim, ofendendo, né? Aí ele olhou bem no meu olho, ele entendeu o que eu falei.
Ele parou para olhar. Esse é o seu. Tá aqui, ó. A hora que você quiser eu te dou. Aquele é dele. Ele continuou surtado. Aí eu fui, não sei porque, acho que foi uma intuição, eu fui, peguei outra atividade que eles quase não têm e coloquei, embuti junto com aqueles brinquedos. Eu tirei o foco dele totalmente. Aí ele esqueceu e virou brincar de outras coisas. Eu tirei o foco dele. Então, assim, o autista, ele sempre tem um foco. Chama hiperfoco. O hiperfoco. Mas ele tem um foco. E ele também tem foco em algo que ele goste de fazer. Desculpa que o seu filho gosta. É música, é instrumento, é fazer alguma atividade física. E coloque. E não desiluda do filho. Não. Reforça, ajude. Se ele perder a vontade de fazer algo, tudo bem, aceite com naturalidade, dê um outro foco, ajude da mesma forma. Isso faz parte da vida que essas pessoas levam. Senão elas vão ser encabeçadas como problemas, como dificuldade, não vão se achar incompetentes e na verdade são só diferenças. A meu ver, não diz tudo, mas a meu ver, o autismo para mim eu falo assim que como que você fala mesmo? Né? Que a espécie humana em evolução. Sabe a evolução da era dos dinossauros? Houve uma evolução. E o autista, ele tem uma hiperaudição, ele tem uma hiperinteligência, tudo nele é grande, uma hipersexualidade. Então, assim, a meu ver, a raça humana, ela está evoluindo. Ela precisa evoluir para acompanhar o mundo, né? Porque o mundo está evoluindo e a gente precisa dessa evolução. Só que nós humanos, nós pessoas normais, a gente acha que é normal as pessoas que são como a gente, e é normal quem vem diferente. E o autista é só alguém diferente, e você tem que aprender a respeitá-lo, abaixar na mesma altura, olhar nos olhos e falar com um tom de respeito, mas com autoridade. Porque ele é inteligente, ele entende, ele só precisa sentir que com você ele tem a confiança de olhar nos olhos, de que você respeita ele. Claro que não se enquadra a todos os parâmetros, mas é óbvio que o que ela falou vai ajudar a vocês a melhorar o teu relacionamento com essas pessoas. Mais uma vez, gente, muitas pessoas não têm um diagnóstico, muitas pessoas às vezes sofrem uma vida inteira sem diagnóstico, sem saber o que é. Outras pessoas podem ter parâmetros, mas não ser. Por uma série de situações você da terá vida. Facilidades, por exemplo, um autista numa escola, numa creche. Ele tem direito a um acompanhante, né? Uma pessoa que vai acompanhá-lo, Então, né? tem que ter um diagnóstico. Mas antes era muito difícil, só saía o laudo com 5 anos, né? Agora é Hoje mais está um fácil. pouquinho mais fácil, mas mesmo assim os pais se recusam a ver. Né? Assim, até o pai aceitar que o filho dele é diferente, né? Ele fica lá, não, pode ser tantas outras coisas, né? TDAH, TDAHI, mas existe pontos bem específicos do aspecto autista, né? A criança, ela tem esse hiperfoco, ela tem o andar dela é diferente, ela caminha numa direção e ela sempre volta para aquela, ela faz coisas assim que leva a gente a entender que é. E eu acho que assim, mais do que a criança, é os pais aceitarem que seu filho é diferente. E quando você começa a ver isso como natural, essa aceitação, seu filho percebe que ele tem pais que ele pode confiar, que gostam dele do mesmo jeito, ele é diferente, mas ele é igual.
na diferença dele, ele é igual. Então, assim, eu acho que as crianças sofrem demais com isso, sabe? Adultos. Ou então querer fazer com que o seu filho seja igual aos outros, ele não vai ser. Mas as pessoas que convivem com ele têm que respeitá-lo. Saber que ele tem esse hiperfoco, de como sair disso. Facilitar essa convivência, né? E é um tabu para os pais aceitar que o filho dele pode ser. Eles se recusam. Se você fala disso, nossa, já se ofendem, sabe? E não é por aí. Olha o João, que pessoa mais inteligente, se ele for. Mas não tem. Se ele for. Diagnóstico não tem nada. Tá, não tem, mas vamos supor que ele seja extremamente inteligente. Só que ele conviveu com pessoas que diminuiu ele e que fez com que ele próprio se diminuísse, a ponto dele negar a inteligência dele. A ponto de eu dizer para ele assim, olha como você faz isso com tanta facilidade, olha a sua inteligência. Ele fala, imagina, sabe? Ele se recusa a ver. Hoje não. Mas hoje até ele o é que capaz você fala para mim agora fica até estranho, ainda sou estranho. Ele é capaz de ver isso com mais naturalidade e eu já escuto ele falar da facilidade, né? E ele consegue perceber as pessoas que conviviam com ele e que fazia ele acreditar que ele era menos do que ele era. E ele se colocava assim e queria chamar atenção e queria mostrar para as pessoas que ele era diferente. E a gente não precisa mostrar nada para ele, porque as nossas atitudes, quando você é assim, as suas atitudes falam por si só. O que você faz já é diferente. É só o fato de você estar naquele ambiente, as pessoas que estão por perto já sentiram a tua energia, já viram o teu comportamento que você faz, que é diferente. E as pessoas que não estão na mesma sintonia com você, elas vão sair da tua vida. E entender que as pessoas saem e entram na nossa vida o tempo todo. E tudo bem. E tá tudo bem, sabe? Não forçar ninguém a ficar na tua vida, a gostar de você. Porque a maioria das pessoas, elas não querem que você seja melhor que elas. Aprenda isso, porque as pessoas querem o seu bem. Querem te ver bem, mas nunca melhores que ela. Fechou bem. Então, assim, a mudança começa em você todo dia. E entender que tudo muda o tempo todo. Aceite as diferenças. Conviva com elas da melhor maneira possível. A gente está no mundo, vou falar uma coisa agora, de provas e expiações, e cada um veio com a sua prova, cada um veio com o seu pedaço, diferente, e as diferenças se completam. E é isso aí, gente, esse vídeo foi para isso, e espero que vocês fiquem bem, compartilhem, dê sugestão, comentem, critiquem, e tudo mais. E a gente vai adorar cada comentário, né, João? E se tiver pergunta, por favor, fique à vontade. No próximo vídeo, o João vai falar um pouco das dificuldades dele, né? Até para se tiver algum adulto aí que esteja no mesmo barquinho, se identifique, né? E outra, tendo positivo, se um dia sair, ótimo. Tendo negativo, a mesma coisa, a gente só vai entender o porquê da vida, e isso é muito importante para qualquer pessoa. Por isso, vamos buscar soluções, vamos buscar para nós nos entendermos e a gente poder deixar essa vida ser mais tranquila, mais estável, mais feliz. Se entendam. Beijão. Bem.